Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Irmãos, sabem que estamos seguindo este estudo sobre a palavra em versículo 12, aliás, o versículo 12, 1 Timóteo 4. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Padrão dos fiéis em 5 direções. Cinco coisas aqui estão mencionadas e nós temos já tratado de alguma dessas coisas. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor. E nós estamos nessa parte no amor, porque dividimos o assunto em 3 também sentidos. O amor do crente para com Deus, que é o primeiro. O maior. Qual é o primeiro mandamento? O mandamento foi perguntado a Jesus. O mais importante, maior mandamento, qual é? E o mandamento amarás tem, pode dizer. Pouca coisa. Muito bem. Nós vamos cuidar aqui. Quando Jesus Cristo deu essa resposta, mas eu creio que todos nós sabemos, especialmente os que são crentes, como Deus nos exorta mesmo. Ele diz que a sua glória Ele não dará para outro. E nós temos razão em comentar o amor, o seu amor para com Deus. Nós sabemos que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou sem nenhuma razão, senão a razão de que Ele queria nos amar. Agora nós o amamos com razão, porque Ele nos amou primeiro. E tudo Ele tem feito por nós. Então, primeiro que nós tratamos já foi o amor para com o Senhor, o amor ao Senhor. O segundo foi o amor ao santo, o amor aos irmãos. Marca de discípulo. Jesus disse que assim conhecerei que sois meus discípulos. Quer dizer, o povo vai até conhecer que somos discípulos de Jesus, diz ele, pelo amor que temos um para com o outro. É marca de discípulo, mas é meu dever também. Que Deus me amou de tão eu devo amar os meus irmãos. E além de marcar assim o discípulo pelo amor que tem assim para os irmãos, é como eu estou dizendo, o discípulo entendendo que é um dever que nós temos. Não de sermos egoístas, se cuidarmos de nós mesmos, como esse mundo em que estamos vivendo. Cada pessoa, eu primeiro, depois vou e tal. A gente pergunta até do jovem, ele falando, o jovem pastor estava me falando de um time de voleibol que foi por aquele quadro e tal. Aí ele começou a dizer lá, eles jogam muito bem e tal. Aí eu sabia, eu perguntei, e vocês ganharam por quanto? Aí ele olhou para mim e disse, como é que o senhor sabe que não ganharam? Não sei que você está contando a história. Que foi lá e o time lá é muito bom e tal, e tal. Eu sabia vocês ganharam pela história. E eu disse, quem é que joga no seu time? Ele disse, sou eu e tá, e aí foi dando os nomes dos jogadores. Aí eu fiquei assim, eu digo, como é o time de novo? Ele disse, sou eu. Aí 3 vezes eu perguntei, ele disse, sou eu, e ele não notou. Eu digo, rapaz, Paulo disse, não sou eu mais, não, é Cristo que vive em mim. Esse que é um problema, quando és tu eu, você está perdendo este sinal, esta marca assim de crente de Cristo. E
o seu dever não está assim cumprido. Nós podemos verificar isso muitas vezes. A gente não queremos parar nisso porque queremos ir mais longe hoje de noite. Mas os irmãos sabem, esse problema de meio, né? É meu. Um problema sério. E nós devemos olhar, levantar os olhos e ver quantas pessoas estão necessitando do Evangelho. E nós estamos parados. É este que vamos falar hoje. Primeiramente foi amor ao Senhor. Depois foi amor aos santos. Santos são os tem, mas que tem vezes o Novo Testamento chama o culto de santo. A palavra cristão aparece na Bíblia 3 vezes. E provavelmente 2 das 3 vezes era alguém que engana. Não é o nosso nome, não. O nosso nome mesmo é quando Paulo escreveu aos santos em Roma, a igreja de Jesus Espírito Santo de Deus, não dos X, não é? Estes são de algum americano por aí, mas de Jesus Cristo é realmente diferente. Mas, irmão, repetindo, amor ao Senhor, amor ao santo, agora, amor ao serviço do Filho. Amor ao serviço do Senhor. Começamos a dizer algo sobre isso na semana passada. E eu gostaria de continuar esta parte dando alguns versículos que eu tenho aqui. Já olhamos alguns, mas eu gostaria que os irmãos tomassem nota e até depois, quando tiver tempo, conclua a tua Bíblia. Eu tenho mais de talvez 30, 40 referências, eu não vou lhe dar, eu vou lhe dar 2, 3, eu tenho uma coisa. Mas lembre-se, na semana passada nós lemos em Romanos 10, versículos 9 a 12. Vamos voltar para Romanos capítulo 12 e vamos ler em versículos 9 a 12. O amor tem hipocrisia. Detestai o mal, apregando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No seu não peidai iniquidade. Tende fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozigai-vos na esperança. Tende pacientes na tribulação, na oração perseverante. Pode ler mais adiante quando tiver tempo. Mas esta frase em versículo 11, servindo ao Senhor. Amor ao serviço do Senhor. Amor ao trabalho de Deus. Amor à obra do Senhor. Amor ao serviço. Amados, nós temos aqui exemplos nas Escrituras, já mencionamos Pedro e Jesus falando com ele, etc. Mas, então, vai ter de fazendo. Vai fazer. Cuidar dos meus cordeiros, das minhas ovelhas, etc. E aqui nós estamos até exortados por Paulo, depois da doutrina mais profunda que tem no mundo, o livro de Romanos, pedral da doutrina da Santa Bíblia. E Paulo termina capítulo 11, já numa êxtase que até a gente lendo, entendendo, fica gozando, me fica até tão, eu fico pelo menos tão alegre em ler o profundidade. Onde ele começa a falar aqui, a sabedoria de Deus e tudo que ele... Aí, quando ele termina tudo isso, terminando essa parte assim doutrinária, ele começa a parte prática. Romanos 12 começa com um apelo para nós. À vista de tudo que Deus tem feito por nós, ele começa, né?
fazendo um apelo ao serviço do Senhor. Nós não fomos salvos, como eu disse na semana passada, não fomos salvos para ir para o céu, de jeito nenhum. Nós iremos ao céu porque somos salvos. E alguém que não é salvo não vai. Mas não fomos salvos para ir para o céu. Fomos salvos para servir ao Senhor. A igreja de Tessalônica entendeu perfeitamente. E nós há pouco tempo fizemos o estudo em Tessalonicenses. Mas vale a pena voltar para o primeiro capítulo do primeiro livro, a primeira carta aos Tessalonicenses, e ver como é que Paulo diz que o testemunho dessa igreja é essa. Ele vai falando do que versículo 6, com efeito vos tornastes imitador nosso do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, que vos tornasse um modelo. Você sabia que tem modelo? Tem uma igreja modelo na Bíblia? Se você quer uma igreja modelo, uma igreja como Deus quer, aqui tem um modelo. Tornasse um modelo, diz Paulo. E porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acreditar coisa alguma. Imagina, grande apóstolo Paulo, usado por Deus para fundar uma igreja nova. E esta igreja nova estava trabalhando de tal forma que Paulo não precisava acrescentar nada. E veja aqui, versículo 9. Pois eles mesmo no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como aqui é o sinal do crente verdadeiro, testando os ídolos. Não pode ter crente e continuar com os ídolos. Eu não estou falando só da igreja católica. Tem crentes que têm ídolo. Deus não reparte o lugar com ninguém. Você pensa que pode ser crente e não pode, não. É crente. Crente em todas as avenidas da tua vida. Exulta em todos que toda a tua vida. E aqui, dedicando os ídolos, primeiro sinal, ainda não estão crentes. Vou converter a Deus. Hoje em dia a palavra não é usada mais. Apesar de que existe, se não vos converter de modo nenhum, entrareis no reino do céu. O que é conversão? Conversão é voltar para a direção ao moço que vocês haviam andando. Hoje em dia o crente não tem que deixar nada. O crente só tem que aceitar Jesus. A Bíblia não diz assim. Quer dizer que se não vos converter, irmão, você ainda está andando na direção que andava antes de ser crente? A única coisa que aconteceu foi alguém lhe disse que você só falta aceitar Jesus, pois mentir. Porque a Bíblia diz, você tem que se converter. Tem que fazer uma volta completa. Mas hoje em dia os pastores, pregadores, estão convidando o pecador para levar Jesus por ele. Jesus não vai, ele não anda naquele caminho. Nunca convidar um pecador para orar ou para levar Jesus com ele. Não. Mande ele se atender como Deus diz e abandonar o seu pecado e fazer uma volta completa de 180 graus.
assim ele pode ter convertido. Que tristeza, não é? E continue com a vida velha, nada passou. A Escritura diz que alguém está em Cristo Jesus é uma nova criação. Nova criação, nova criatura. Palavra 7, nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não pode amar, como diz até a própria Bíblia, não é? Não pode servir dois senhores. Não pode. Então ele recomendou esta igreja, ele mesmo até está agradecendo a Deus e louvando esses irmãos que aconteceu na vida dele. De estarmos indo e converteram a Deus para quê? Para ir para o céu? Não. Para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que para guardares do céu seu Filho, que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus que nos livra da ira vindoura. Irmão que está aqui hoje de noite estava me dizendo que ele estava falando com um pastor de gabarito aqui, Manaus, até estava falando com ele, e o pastor disse assim para ele que era bobagem falar que Jesus tem para arrebatar a sua igreja e tirar a sua igreja e tal. Eu continuo com a bobagem aqui, né? E guardar Jesus que nos livra da ira vindoura. Eu não vou para ira, não. Eu vou Deus me calmou para me livrar da ira. Graças a Deus. Irmãos, nós temos de verificar a igreja modelo que diz aqui. Depois ele se converteu a Deus para servir a Deus. Estamos servindo o Senhor? Talvez você não entendeu. Este era o motivo de você ser salvo. Jesus tem uma parábola feia, difícil para certas pessoas de explicar. E uma pessoa não trabalhou com o que Deus lhe deu, com o seu mestre deu. E quando ele voltou, a pessoa pensava que podia entregar somente o que tinha recebido. Aí foi lançado para fora. O verdadeiro tem que produz talvez pouquinho fruto, outros mais um pouco. A santificação é obra do Espírito Santo em nossas vidas e não é igual em cada vida. Nenhum de nós assim estão no mesmo grau, no mesmo lugar. Por quê? Porque eu não estou desobediente, eu não estou obediente, talvez, como Deus está me convidando, mostrando, e eu demoro muito para tomar aquele passo, e outro irmão veio e vai tomar logo, então o Espírito mostra outro passo, aí mostra outro. A santificação é progressiva. A salvação é completa, é eterna. Mas a santificação é progressiva. Então, meus amados, aqui está escrito que a igreja modelo foi salvo para servir. E Paulo mostra a distância, quando você quiser pegar um mapa bíblico e olhar até onde esta igreja nova já tinha ido com o evangelho, naqueles pouco tempo mesmo, depois da sua conversão. É uma vergonha para nós. Uma vergonha para nós. Ninguém que pensar que nós estamos com quase 2000 anos e tem mais incrédulos no mundo hoje do que depois dos primeiros dias do cristianismo, quando começou a espalhar pelo mundo inteiro. Países que outrora eram países cristãos, hoje estão muçulmanos, pagãos, estão pessoas mesmo assim que precisam evangelizar de novo.
nós temos que entender, irmão, pela oração de Jesus, em São João 17, já tenho mostrado para os irmãos, não é? Ele diz, Pai, não peço que eu tire do mundo, não é para levar para o céu, não, Pai. Não. Por quê? Porque ele tem a tua palavra. Mas eu peço, santifico, na verdade, a tua palavra é a verdade. Coisa que está saindo da igreja hoje é a palavra de Deus. Por isso não tem a santificação na igreja. O que tem mesmo é o mundo dentro da igreja. Hoje em dia tem as pessoas defendendo o que tem dentro daí. Mas fique sabendo que não era sempre assim, não. Havia um tempo quando o mundo era bem distinto da igreja. Não é mais. Agora, eles que bem. Se ele nos causou para servir, a pergunta é, estamos servindo ao Senhor? Ele diz, Pai, não tire do mundo, eu dei-lhes a tua palavra. Como tu enviaste o mundo? Jesus dizendo, Pai, como tu me enviaste o mundo, eu os envio. Jesus está dizendo que ele mandou você do jeito que o Pai mandou. Do jeito que o Pai o mandou? Ele disse que ele me mandou. Que ele me mandou. E tem que Jesus foi fiel na sua missão. Ele não desviou de lado esquerdo ou direito, ele foi fazer o trabalho de seu pai e enviou a fazer e disse que tinha mesmo alegria em fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor. Será que eu tenho? Eu tenho amor pelo serviço do Senhor, o serviço que ele me entregou, isso que nós estamos fazendo, irmão. Aqui, na terceira parte do amor que estamos tratando. Versículo, como falamos nós para os irmãos, lemos Romanos 12, 9 a 12. Gostaria que lêssemos agora Filipenses 2, 13, 15. Filipenses 2, 13 a 15. Isso assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida perpétua. Como eu disse, pode ler mais do que eu estou lhe dando em hebreu. Irmão, a exortação aqui é que, se você ler versículo 12, eu creio que muitos crentes já conhecem. Eu não devia ter lido 13 sem 12, mas li tentando que os irmãos conhecem bem o texto. Mas diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecer, não estou na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Estes estão irmão, ele está falando com o irmão. Então ele diz o quê? Ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Agora não deve parar aí, mas eu vou parar aqui para os irmãos entenderem. Desenvolver a tua salvação. Se não foi salvo para ir para o céu, e foi salvo para desenvolver o que Deus está fazendo em ti. Vamos fazer a ligação para ver, porque o versículo aqui está cortando talvez o tenso da pessoa que está lendo, né? A vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós. Põe em palavras nossas, como eu percebi, Deus está trabalhando em ti para que você possa trabalhar
para fora o que Deus está fazendo dentro de ti. Este que é o sentido. Desenvolver a obra da salvação na tua vida, porque é Deus que está colocando essa obra dentro de ti. Não é você fazendo uma decisão, uma regeneração do Espírito Santo, uma transformação de vida, uma nova criação, e Deus começa a operar naquela vida, colocando tempo para que a vida coloque para fora. Em teu serviço do Senhor, às vezes não sabemos nem o que temos de fazer. Aqui estamos exortando que haja amor, a fé e fazer. Colossenses 1:29, Colossenses 2:29. Nós estamos lendo aqui, versículo 29, para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia. Existentemente em mim. Os irmãos estão vendo a interpretação dos outros dois versículos que eu li? Paulo está aqui lutando, fazendo o mais possível. Segundo o que Deus está fazendo dentro dele. A tua eficácia que opera eficientemente em ele. E o Pai em você para que você possa servir. Foi salvo para servir. E nós temos que ver isso, meus irmãos, com muito mesmo seriedade, porque hoje a ideia de crente é um piquenique, é para cantar corinho, bater palma e tudo está maravilhoso e tal. Não tem isso, não tem nada. Não tem nada, tem de lágrimas, de choro, de lutar e agonizar até Cristo esteja formado nesses crentes novos que você está alimentando e que Deus até usou você talvez para chamar da terra e não pode abandonar. Deus nos chamou para um propósito e nós temos que cumpri-lo, irmão. Vamos olhar Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido, tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você sabe que Jesus Cristo te conquistou com pão. Com o propósito ele tinha. Quando ele conquistou você, era a visão de um propósito através da tua vida. E Paulo diz, não que eu tenho, mesmo assim, tão tarde na vinda desse grande tempo de sua, não que eu tenho alcançado. Depois de tanto que tem feito, não que eu tenha alcançado, mas, diga assim a palavra, veja bem, prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Lembre-se, Jesus Cristo conquistou a tua alma. Jesus Cristo conquistou a minha alma com um propósito. E nós devemos lutar para que seja realizado o propósito pelo qual nós fomos conquistados por Cristo. Este é importante, eu vou lhe dar mais um versículo aqui. Filipenses 2:3-8. Talvez dos versículos tão apropriados, as palavras mais lindas, mesmo nesse assunto, tem modelo, irmão, nós temos aqui. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada homem visto o que é propriamente seu, senão
também, cada qual o que é dos outros. Quem desenvolve o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou foi usurpação ser igual a Deus. Antes de si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, e é conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E desistir ele e mesmo o seu prazer em fazer. Imagina, como forma de homem, carne humana, andou no mundo tentado como nós, mas sem pecado. E no fim entregou as suas criaturas, as pessoas pelos quais ele estava morrendo, ele se entregou para ser crucificado. Morte de vergonha daquele tempo. E ele crucificado entre dois ladrões, o Senhor da glória, crucificado entre dois ladrões. Mas veja o próximo verso. Pelo que também Deus o exaltou. E deu o artigo definido. O nome que está acima de todo nome. Não é até de admirar, não é até mesmo de ficar espantado que tem pessoas que têm religião em Manaus, no KPN, no mundo inteiro, e nega a deidade de Jesus Cristo. Ele não é Deus, e ainda com o mesmo povo fala em Jeová. E eles pensam que estão falando em outra pessoa. Qual é o nome que está acima de todos os homens? Jeová. O nome acima de todos os nomes. Está escrito Judai, escrevendo o Velho Testamento. Quando estudava uma palavra Jeová, ele tirava uma pena e pegava uma pena de ouro e escreveu o nome Jeová com a pena de ouro. E o nome era tão santo para ele, e eles usavam o sistema para não usar o nome, o que era tão santo, e eles falavam entre um e outro dizendo o nome. O nome. O que Deus usava este termo para dizer Jeová, falando entre um e outro. E diz aqui Paulo de propósito, Deus lhe deu o nome. Mas ele se humilhou, ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Ele diz, como o Pai me enviou, eu envio você. Temos amor pelo serviço do Senhor? Amados, eu queria dizer que nós devemos procurar uma melhor disposição no serviço ao Senhor. E a gente fica tão cansado para fazer outra coisa ou não. Mas para servir ao Senhor todo mundo está cansado. Noite de oração, eu trabalhei muito hoje, estou cansado. A igreja tem pouca gente. Que coisa, o inimigo está nos enganando.
está tirando aqui o algo pelo qual Deus mesmo nos conquistou para servir. Tiramos Pérez, né? Coisa que eu não posso entender. Seminário, fundamentalistas, estão de férias do dia à noite. Eu tenho pouca fé que o Brasil um dia vai ter alguma coisa melhor em termos de fé. Todo mundo está dizendo que o Brasil é de Jesus, o Brasil, o Amazonas é de Jesus. Nesse de tem danado. O mundo está no colo do inimigo, a Bíblia diz. Pode abrir o teu olho e ver. Como é que não temos nem personagem como uma igreja evangélica no Brasil? E temos de fechar os nossos seminários num dia que chama de summer. Aí, para talvez aliviar a consciência, alguém inventou o dia de criança. Mas vocês sabem, isso não é a razão que esse hoje é feriado, não. E nós temos que abrir o olho. Imagina a igreja evangélica em todo o Brasil vai passear nos dias santos, fecha os comércios, feita tudo no dia santo. Há certos lugares a gente sabe, a pessoa tem uma obrigação, obrigada a fazer uma coisa. Mas, irmãos, é triste. Quando é que o Brasil vai ter personagem mesmo de crente? Quando é que o Brasil vai ter uma igreja representativa de teto povo dentro da terra? Tudo seguindo os pegamentos católicos. Catolicismo que manda. Nós temos direito de protestar, mas ninguém levanta a voz. Quando eu fui professor no seminário em Madame, eu protestei. E naquele tempo, o diretor combinou comigo e fechou mesmo o seminário. Eu deixou de fechar, desculpa, o seminário nesses dias. Eu não sei como fazer agora. Eu contei para o irmão que nós temos ainda escola em Lábrea, no Rio Cruz. Eu me lembro quando a nossa escola tinha muitas crianças que eram católicas, família católica romana. Nós aceitávamos do mesmo jeito, ensinávamos e tal. Mas no dia santo que eles estamos tanto, a escola estava aberta. Agora a criança não era prejudicado porque não veio à escola, porque os pais não deixavam muitas vezes. Mas cabe que você vai à igreja de Lábrea hoje, a maior parte dos crentes e dos mais mesmo colunas da igreja, dos líderes da igreja, todos são ex-alunos da escola. E eram meninos católicos romanos que discutiram com professores, dizendo que estavam errados. Mas todos os meses eles tinham uma prova de Bíblia, como tem de matemática. A nossa escola tem a matéria de Bíblia na escola. Todo dia. E faz prova no fim de cada mês. Cecília fez, né? Tá montando a calma. Mas olha, protestaram. O bispo criou problema, procuraram. E o prefeito e tal. E quando eu recusei, eu não vou atender, nós estamos guardando ele aqui. Este tudo é nosso, Pepper. Aí eles queriam procurar usar o argumento que os professores tinham direito, que fere, os filhos têm e recebem, mas não recebem no dia santo, não. Eu dava lá na escola, eu era diretor, eu dava o mesmo número de férias, às vezes mais. Dava o mesmo número de férias do que os outros colégios das escolas davam. Só que eu não dava no mesmo dia. Na Semana Santa, e aquele dia que eles estavam dias maiores, né? E só tem o mesmo número de horas, mas chama maior o dia, né?
Aí o povo partia as crianças da nossa escola lá trabalhando. Agora, quando chegava domingo, nós tivemos o culto da ressurreição, às 5 horas da manhã na igreja. Aí depois tinha mesmo segunda-feira, tudo escola feriado, com os meninos brincando, alguma coisa mesmo diretamente para eles e tal, tudo. Aí os outros tudo indo para a escola. Terça-feira, tudo feriado, assim. Aí os outros indo para a escola. E quando eu ensinei nossos alunos, quando alguém me pergunta, por que você está de pesos? É porque nós somos da ressurreição. O nosso Cristo não está pendurado no pescoço, não. Ele não está morto, não. Ele está no trono, vivo para sempre. E nós estamos vivendo para servir. Somos da ressurreição. Eu já vi até um promotor de justiça convertido na cidade. Eu já vi a autoridade médica. Posso lhe dizer, meu irmão, a igreja tem que somar uma atitude e acabar com essa moleza de seguir o catolicismo. E um dia quiser ter uma voz evangélica no Brasil, coitado, cada vez vai perdendo o assunto, não é? É um programa da qual eu já participei várias vezes, mas nunca mais. Chama-se que Amazonas Evangélico. Agora deve ser chamada Amazonas Ecumênico, não evangélico, não. Você sabe que por muito tempo, quando adventistas estavam cantando, não botavam o nome embaixo. Porque eu protestei com os diretores, com tudo. Aí, quando alguém cantava, é da Assembleia de Deus, é do Igreja Central, é da Igreja Batista PNL e tal. Aí vem outro cantar, que geralmente canta melhor do que os outros. Aí não tinha nome, eu digo adventista. Aí passou um tempo assim, mas agora já voltou a ousadia. Domingo passado tinha um coral cantando muito bem. E estava escrito a Igreja Adventista do 7º dia do bairro de Santa Augustina e tal. Amazonas comenta. Adventista não é pleito, lembra-se de a doutrina é do inferno. Não é porque no sábado, isso não é nada com o adventista, não. A doutrina dele é a mais perigosa que tem. Não tem um adventista tal, você pergunta dele, pergunta. Você é salvo mesmo, você sabe que tem a salvação já? Se ele disser sim, ele não é adventista. Ele não conhece a doutrina dele. Tem que às vezes estar lá atuando, trabalhando, procurando ver quem ele pode salvar. É a história de adventista. E você sabe, os dois podem e apresentam Cristo. Sendo que não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ele levou os nossos pecados embora. Ele não só morreu pelo pecado, ele levou embora. E Deus deu o símbolo de 2 bodes no Velho Testamento. Um que tinha de morrer, derramar o sangue para a propiciação do pecado, para o sacrifício do pecado. E o outro, o sacerdote colocava as mãos em cima da cabeça como fossem os pecados de Israel e bateu assim e foi embora para o deserto com o símbolo de Cristo levando embora o pecado. Sabe que o adventista diz? Que um desses bodes é Satanás. Satanás que vai levar o teu pecado embora. Se você é direito. É uma coisa incrível, a doutrina do santuário de uma doutrina de mulher. Mulheres me desculpem, não é? Uma mulher que não era muito bom de juízo, já pegou uma pedra na cabeça quando era menina e ficava muitas vezes desacordada. Agora ela aprendeu um jeito que aproveitar, de que quando estava desacordada já tinha dito tipo lá no céu e voltava e deu as visões para ela. E eles leiam Ellen White do mesmo jeito que lê a Bíblia. É inspirado no livro dela igual a Bíblia.
Mas é uma zona evangélica, né? Eles falam que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. As igrejas, sabe o que as igrejas estão dizendo? Nos últimos dias vai ter um avivamento espiritual. Mostra ignorância mesmo do primeira qualidade. Alguém que fala aqui que a Bíblia diz que o homem vai do mal ao pior, o mundo vai ficar cada vez pior, e a única pessoa que vai ajeitar esse mundo é o anticristo. Com o poder de Satanás, depois da igreja arrebatada, ele vai endireitar o problema econômico. O amigo Cardoso pode lutar muito, não você, não é o outro que... para resolver a situação econômica do Brasil, mas não tem jeito. Agora vem um que tem, com toda a eficácia de Satanás. Diz aqui, segundo Tessalonicenses. Estou falando dos sinais, coisas que estão aparecendo e que vão aparecer sinais, igual mesmo os sinais do anticristo, da sua vinda. Por que que a pessoa não abre mesmo a sua Bíblia e lê? Me diga uma coisa, não existe Noé tinha um avivamento espiritual no mundo? E quando perguntaram de Davi como seria a sua vinda, ele diz, com o final da sua vinda, como é que vai ter assim? E este está se referindo, não quer entrar em coisa para complicar para uma pessoa que não entende, talvez, mas a vinda dele é a terra. Mas ele vem ao nuvem primeiro para buscar a tua igreja. Mas as sombras da vinda dele à terra já estão ainda sobre este mundo em que você e eu estamos vivendo. Irmãos, nós temos que abrir o olho. Satanás está semeando alimentar e o povo está acreditando. Porque tem pequenas coisinhas que estão aparecendo aí, lá nos terreiros de macumbeiros e nas igrejas, os templos de ouro, tanto faz como a igreja como lá no terreiro, tudo documentado. Tem acontecido primeiramente até em terreiro de macumbeiro. Esqueça o milagre, este é alguma coisa aqui. Quando tudo é eficácia de Satanás, vai enganar mesmo de verdade. A única pessoa que não pode enganar é o eleito. Por isso eu todo dia mesmo afirmo a minha eleição em ti. E que eu não aceito a bobagem. O único que não será enganado, diz a Bíblia, o possível, ele enganaria os eleitos, mas graças a Deus ele não pode. Agora ele tem mais ele engana. E alguém defende dizendo mais, homem que parado, homem plano. Tem ficar mais de povo como as igrejas, que produz mesmo no púlpito, tudo tapado, tudo marginal, tudo omitido, tudo que não. Aí diz, eu fiz isso, matei 5, eu era prostituta, eu era isto, assim, traficante e tal. Mas Jesus me salvou e tá, ele pensa que esta é grande coisa, Satanás não é perto, ele não vai atrás disso, não. Ele vai atrás da categoria, não vai ser gente falando besteira. Paulo que as coisas do passado, o pecado, ele diz das quais nós temos vergonha. Eu tenho vergonha do teu passado. Tem um que não tem. Fica andando de igreja em igreja contando. Vergonha que fazia. Falam disso que o crente verdadeiro tem. Ele não fala disso, não. Ele fala de Jesus. Fala do amor de Deus. É tempo, meus irmãos, de uma igreja levantar e começar a frequentar pessoas que naquele lar muito religiosos, que nunca na vida fizeram mal a ninguém, pessoas que levantaram, caíram de manhã com adoração, cantos e imagens e depois que praticavam boas obras toda a tua vida. O mundo está esperando e precisando desse tipo de pessoa. E está convertido, levantar e dizer, eu busquei a minha justiça, não pecar.
mas eu era ignorante como Israel da antítese veio de Deus. Mas quando Deus, na sua misericórdia, me mostrou que a minha justiça não dá. Tudo que eu fazia desde criança era procurar obedecer a Deus. Era rezar de manhã até à noite. Era ler a Bíblia todo dia. Era fazer boas obras e tal. E um dia Deus me mostrou que eu não era tal. Deus me mostrou que por justiça própria ninguém será feito diante de Deus. E pela sua misericórdia, Ele me deu o dom da justiça. É do Cristo Jeová que tenho o Senhor justiça nossa. Não, Paulo, como Paulo diz, eu um dia mesmo estará diante de Deus, não na minha justiça, e tu é a justiça segundo a lei, mas na justiça que é de Deus segunda é. Irmão, eu tenho dito isso e vale a pena dizer de novo. Há muitas pessoas escutando esses programas, até igrejas ouvindo esses testemunhos, e essas pessoas estão para suas casas habitando, dizendo: Odson, aquela igreja está trabalhando bem, eles estão fazendo já viu como pegou outro bem rapado, pegou outro safado, pegou outro já, graças a Deus, já é bom. E vão embora nem tocado, porque a mensagem de Pedro não é adaptável tão total da raça. O homem mais tanto no mundo tem Deus, um homem depravado, um homem perdido em salvação. Mas por que se pode ter salvo? Então nós temos de verificar como estudante o que estamos ensinando. Paulo sofrendo tribulação, perseguição, mas tudo na fadiga, tudo na luta, fazendo o máximo possível para ver se ele pudesse conquistar, realizar aquela coisa pelo qual realmente Jesus salvou, para a qual Jesus salvou. Melhor disposição estávamos falando. Irmão, mais uma coisa, não sei se vamos terminar, mas mais uma coisa, pelo menos, não apenas melhor disposição, mas a maior dedicação. O amor ao serviço está exigindo melhor disposição de mim e de ti, mas está exigindo também uma maior dedicação. Eu posso me dedicar mais à obra do Senhor. Romanos 12, 1 a 2, daquele que eu fiz referência há pouco, não é? Irmão, só para ver, leia versículo 33 de capítulo 11, daí de versículo 33. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o teu conselheiro? Quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmão, nesta tem que ele está. Ele vira para os pés. Não é para outra pessoa, não. Vira para os pés e diz: rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. E é como a igreja onde o esposo do pastor, Igreja Batista, em Manaus.
A esposa disse para as moças que elas devem se pintar e ajeitar tudo para poder imitar o mundo, porque só assim que elas iam ganhar o mundo. Leia o que está escrito na Bíblia. E não vos conformeis com, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus Cristo morreu por nós, irmão. Sabe que ele está convidando você a fazer? Sabe que ele está pedindo de mim, de você? E nós vivamos para ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e apresenteis os vossos corpos no time do altar, amarrado. Sacrifício de ela abre onde você está, você entra ali. Você está trabalhando aí, mas é um sacrifício, filho. Você está lá mesmo para servir ao Filho, para ganhar almas para Jesus. Você pode ir lá fazer a brincadeira com os outros. Você pode fazer, não, mas você está se sacrificando. Não é que não está ali, não é que alguma coisa errada, pode não ser nada disso. É só que você está vivendo para Cristo. Não mais eu, mas Cristo que vive em mim. O que eu faço? Eu fazer crucificar. Sacrifício de vive para Jesus mesmo. Viva para Jesus Cristo. Onde você estiver, porque o mundo está padecendo em Cristo. E como o verão, e não acontece. Uma coisa tão triste mesmo a pensar. Milhares e milhares de almas nesse mundo, porque o crente não entendeu. Estas almas perecendo sem Cristo, porque o crente não entendeu. Não entendeu. 1 Coríntios 9:16. 1 Coríntios 9:16. Diz aqui a palavra de Deus, e anúncio o Evangelho, não tenho de quem me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim e não pegar o Evangelho. E o faço de livre vontade, e o galardão. Mas se constrangindo, é então a responsabilidade de despenser que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de tudo, fiz-me escravo de tudo, a fim de ganhar o maior número possível. O que foi? É algo para a sua vida, não? Sacrifício vivo, servindo ao Senhor com melhor disposição, com maior dedicação, para que eu possa ganhar o maior número de almas para Deus. Versículo 20, posso pedir para com os judeus como os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que vivem como o regime da lei, como os que eu mesmo assim viver, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ele que demonstrava que ele aceitava o desafio, tudo setor militar, procurava de toda forma, então de tempo chamar. E nós temos aqui, meus irmãos, mais adiante, versículo 23. Então, vamos ver, 22. Fiz fraco para com os fracos, ao fim de ganhar os fracos. E foi tudo para com todos, a fim de ganhar
a, por todos os meios salvar ao mundo. Ele sabe que nunca ia ganhar tudo e tudo, mas salvar alguém. Ele não sabia quem ia testar. Ele que fez tudo para tudo. Procurava mesmo alcançar tudo, sabendo que o Espírito Santo faria chamada mesmo, que é a verdadeira do coração da Deus. Versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, ao fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correr de tal maneira que o prêmio alcancei. Todo atleta em tudo se domina aquele para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não tenho meta. Assim luto, não como despendo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo. Mal sabia onde estavam os inimigos dele. Tem que hoje acha muito fácil, eles dizem, tudo é Satanás. Satanás me perguntou, Satanás me levou, Satanás fez eu fazer isso e tal. Veja aqui o Satanás de que Paulo está falando, o corpo dele. Lembre que, irmão, teu corpo ainda não foi redimido. O seu corpo não. A sua alma foi. Nós estamos aguardando a redenção do corpo. E até aquele dia não tem doutrina, eu sei, mas é mistério.